Boa noite. E aí, professor, beleza? Tudo bem? Como é que vamos? Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo ótimo. Professor, faça uma apresentação sua, por favor, para o pessoal aí. E pessoal, meu nome é Rafael Vitola Brodbeck, eu sou delegado de polícia, gaúcho, eu moro na cidade de Piratini, uma cidade tradicional, uma cidade de costumes gauchescos que não são caricatos, né, mas são vividos na sua essência, Muito uma legal. cidade campeira, de tradição ibérica, portanto, né, uma tradição espanhola muito forte, tradição lusa muito forte, espanhola por conta da fronteira, e Lusa, por ter sido fundado por açorianos. E sou casado, sou o pai de 5 filhos. Eu e minha esposa temos 5 filhos. Estão na cama, estão dormindo. Então, esse horário é um horário adequado para nós fazermos a nossa live, né? Muito Rezamos o nosso texto, estamos, estão todos deitados já faz um bom tempo. Se não estiverem querendo escutar atrás da porta. Mas para mim é uma honra participar dessa live, legal. principalmente com esses institutos, nesses centros culturais, né, que junto com a Liga Cristo Rei e tantos outros centros estão fazendo um bem enorme em termos apostólicos no Brasil. Eu conheci pessoalmente vocês, já conheci pessoalmente muita gente de Minas, Uhum. Rio de Janeiro, de São Paulo, de vários locais desses centros culturais, nos eventos, tanto da Liga quanto em outros eventos também que nós tivemos aí Brasil afora, online ou presenciais. E mais uma vez quero colaborar, né? Espero que não. Eu estou com meu telefone funcional, sou delegado de polícia, daqui a pouco me ligam, tem que resolver alguma coisa, mas espero que não dê nenhum tipo de problema hoje. Se Deus Estou à quiser. disposição. Ah, obrigado. Para quem não sabe, o professor Rafael, ele é um grande assador e também é um grande colorado, né, não, professor? Não, 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 não. Respeita aí, ó, gremista, por favor, tricolor. Tricolor. Ô, professor, então, o senhor pode fazer uma oração inicial para a gente? Vamos rezar então, vamos pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, que o vosso Espírito Santo esteja nesta vigília de São João Batista conosco, para que possamos testemunhar a vossa palavra, a vossa verdade, a vossa doutrina, inspirados por este grande santo, inspirados pelo apostolado intrépido deste vosso precursor. Nós os pedimos, nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, e em vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, obrigado, professor. E para a gente começar, então, nós estamos fazendo essa série, né, sobre retorno da cultura clássica, retomada da civilização Uhum. ocidental, né? Nós vemos a Sim. importância de resgatar esses valores, principalmente diante dessa anarquia que a gente está vendo, né? Estátuas de santos sendo destruídas, igrejas sendo profanadas, a mídia só transmitindo desvalores. E essas iniciativas são essenciais, mas primeiro a gente tem que compreender o mundo que a gente vive, né? Por que as coisas são assim, como as coisas ficaram assim, quais são as coisas boas que a gente precisa, né? E assim começar a agir, fazer alguma coisa bem prática mesmo. Então, professor, eu vou ficar só assistindo, porque eu não conheço muito o tema, por isso vai ser muito bom. Então, para começar, o senhor poderia definir para a gente cultura e depois já entrar no tema da cultura ibérica? Bem, este tema da cultura ibérica é interessantíssimo. Como eu já falei, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós temos uma amálgama dos dois lados da cultura ibérica, né? A ibérica vem ali da Península Ibérica, né? Da antiga Ibéria. Depois eu vou falar um pouco da formação dos povos íberos, para mostrar como é que nós chegamos até aqui. Mas o Rio Grande do Sul, nós sabemos, ele, ao contrário do resto do Brasil, que é basicamente português, o Rio Grande do Sul tem uma parte portuguesa, que foi fundada mais próximo do litoral, e uma parte espanhola, que foi fundada na região dos povos missioneiros, né? Daqueles povos onde aqueles jesuítas, primeiros jesuítas que evangelizaram o Brasil eram jesuítas
portugueses, ou então o São José de Anchieta, que era espanhol, mas a serviço da província portuguesa, né, veio batizar em português. Mas os jesuítas que vieram para o Rio Grande do Sul eram espanhóis, eles vieram do Paraguai, eles vieram da Argentina. E então a nossa primeira povoação de europeus era uma povoação espanhola, antes de nós sermos parte do Brasil, entendido como uma colônia de Portugal. Nós éramos um território aqui no Rio Grande do Sul espanhol, basicamente. Tivemos várias guerras de consolidação de fronteiras, a fronteira ia para um lado, ia para o outro, até que a nossa cultura aqui no Rio Grande do Sul é uma cultura tipicamente castelhana, é uma cultura tipicamente espanhola. É por isso que as pessoas perguntam, como é que vocês têm a mesma cultura da Argentina, do Uruguai? Sim, a cultura do Rio Grande do Sul é a mesma cultura da Argentina, é a mesma cultura do Uruguai. Se nós entrarmos Argentina dentro, Uruguai adentro, nós vamos ver os homens andando a cavalo da mesma maneira como nós andamos. Não que não se ande a cavalo no resto do Brasil, mas o modo como nós selamos nosso cavalo, o que nós utilizamos de arreio, é o mesmo utilizado na Argentina, no Uruguai, o mesmo tipo de cavalo, as mesmas raças de cavalo, as mesmas raças de vaca, né, em que no resto do Brasil, por conta do calor, são raças zebuínas, são raças indianas que estão acostumadas mais com calor. Aqui é gado europeu para se acostumar com o frio. E é por isso que tem muita gordura na nossa carne, para também que o boi consiga aguentar pelo tecido adiposo o frio. Mas é a mesma carne argentina, é a mesma carne uruguaia. O nosso pasto... sim, exato. É o mesmo. O homem do campo que está vivendo na Argentina, que está vivendo no interior do Uruguai, que está vivendo no Rio Grande do Sul, é o mesmo homem do campo, é o gaúcho, ou o gaucho, como em espanhol, mas é o mesmo gaúcho, com as mesmas roupas, as mesmas bombachas, a mesma bota. Quando nós estávamos na Liga Cristo Rei, num dos eventos, acho que de 2018, no Rio de Janeiro, eu sempre vou à Liga Cristo Rei no Rio de Janeiro, e sempre vou ao Rio de Janeiro de bota e bombacha e lenço. E estávamos com um pessoal da Argentina, e eles rapidamente se identificaram. Por quê? Porque é a mesma cultura, né? Umas argentinas que trabalham no movimento Pro Vida, né? Salvemos las dos vidas, né? Com os pañuelos azules, celestes. Aí ela dizia, está vestido de bombacha de campo, né? Estava com bombacha de campo, e eu estava tomando mate, e elas tinham esquecido o mate delas, elas não levaram o chimarrão para lá. E tomaram o meu, evidentemente. Tomaram o nosso mate, tomaram o nosso chimarrão, porque elas tinham esquecido delas. Mas é a mesma cultura. É a mesma cultura. É a mesma bota, o mesmo churrasco, o mesmo... Só que esta cultura é facilmente perceptível aqui no Rio Grande do Sul, por conta desta herança espanhola. Mas a cultura de Portugal também é muito próxima. A cultura portuguesa que veio ao Brasil, ela é muito próxima, mas antes de tudo perguntar qual é a definição de cultura, né? É aquele conjunto de conhecimentos, de técnicas, de artes, de entendimento sobre a moral, sobre a religião, os costumes e outros hábitos, todas as capacidades que foram adquiridas com o tempo, que caracterizam determinada sociedade e os membros daquela sociedade, né? Tanto que a mesma palavra que é utilizada para a plantação, por exemplo, né? As culturas de arroz, as culturas de soja, né? A agricultura, porque é algo que nos cultiva. Portanto, não é algo que simplesmente nós recebemos, não sabemos da onde e mantemos porque temos que manter. Não, é preciso que seja cultivado. Esta cultura ela é criada e ela é constantemente evocada, ela é constantemente trazida à tona, ela tem que ser trabalhada. Bem, nós estamos falando de cultura, né? E essa palavra já vem do latim, os romanos utilizavam essa palavra, o equivalente, que vem da nossa palavra. A nossa palavra agricultura vem dessa mesma origem, por exemplo. Então, ela tem a ver com cultivo de algo. Claro que nós não estamos agora cultivando arroz, soja, milho, mas cultivando os nossos conhecimentos e aquelas técnicas passadas pelos antepassados e a arte, as crenças, o conjunto de tudo aquilo que compõe o nosso arcabouço cultural. Saber a etimologia dessa palavra é interessante, que mostra a grandeza, né? Mostra que até nos gera, né? Então a importância de a gente tomar consciência disso e trabalhar isso, né? Como o senhor estava falando. Porque isso molda o nosso próprio ser, né? O indivíduo, né? Perfeito, perfeito. Mas para nós entendermos como é que essa cultura e outras pessoas podem depois, no decorrer dessa série de lives de vocês, explicar de uma maneira melhor que eu essas questões culturais, mas para nós entendermos o tema especificamente, que é como a cultura brasileira, não só a cultura
rio-grandense, que é uma cultura ibérica de duas fontes, porque dos dois países da Península Ibérica, mas do Brasil como um todo, fixando-se em Portugal, que é parte da Península Ibérica, nós temos que entender o que é a Península Ibérica, né? Ela vem do nome íbero, vem daquelas tribos pré-romanas que habitavam aquela região chamada de Ibéria, né? Todas aquelas regiões ocidentais, elas foram depois conquistadas pelo Império Romano e se transformaram em províncias do Império Romano. Então nós tínhamos os gauleses na Gália, que se transformou numa província do Império Romano também. Nós tínhamos os bretões e os irlandeses. Os irlandeses não se transformaram, era muito mais distante a ilha, mas os bretões se transformaram ali como uma província, a Bretanha, do Império Romano. Nós tínhamos outros locais ali da Europa Ocidental que eram habitados por tribos celtas. Aí essas tribos celtas, depois foram conquistadas e elas foram se amalgamando com a sociedade romana, o que durou até a época da invasão dos bárbaros. Os bárbaros germânicos atravessaram ali o Danúbio e se fixaram nas fronteiras do Império Romano, ocasionou a queda de Roma, o Império se manteve apenas no Oriente, e essas províncias romanas, do Império Romano do Ocidente, se transformaram em reinos bárbaros, né? Então, a Gália se transformou no reino dos francos, com um pedaço ainda de burgúndios. A Itália se transformou um pedaço num reino dos vândalos, outro pedaço no reino dos lombardos. A Ibéria, nós vamos ver que se transforma no reino suevo, a parte de Portugal e da Galícia, e o restante da Espanha no reino dos visigodos. Mas nós temos que entender de onde é que vêm os primeiros povos que nós temos notícia que se instalaram lá. Claro que outros povos mais primitivos podem ter se instalado, mas eles não geraram cultura, não geraram escrita, não geraram uma tradição, nós não temos como saber quem eram esses povos extremamente primitivos que lá moraram. Os primeiros povos dos quais nós temos registro eram os íberos, daí o nome Ibéria. Só que nós não sabemos quem eram esses íberos, né? Nós sabemos que eles são um povo bastante antigo, um povo que não é indo-europeu, então ele não era celta, né? Porque os celtas, eles têm origem indo-europeia. Os celtas são quem? O celta é um grande grupo, né? É um grande grupo. Os gauleses são celtas, por exemplo, né? Os galegos, ali do norte de Portugal, início da Espanha, perto dos íberos, são celtas. Os bretões são celtas, né? Os irlandeses são celtas, os pictos, os escotos, os galeses ali do sul da Grã-Bretanha também são celtas. Existem várias tribos celtas, como existem várias tribos germânicas. Os íberos, eles não eram celtas. Eles não eram sequer indo-europeus, né? Porque assim como os gauleses são celtas, os celtas são indo-europeus. Eles não eram sequer indo-europeus, né? Mas eles já praticavam aquela cultura de construção de grandes monumentos de pedra, que nós chamamos de cultura megalítica. Então eles passaram o conhecimento adiante. Só que além daqueles íberos, já começaram a existir, em determinadas regiões desta Ibéria, algumas tribos indo-europeias celtas. Algumas tribos que vieram, possivelmente da Gália, né? Possivelmente ali da França atual, porque é muito próximo. Possivelmente dali. Eles conviveram com os íberos, mas eles não se fundiram com eles. Mas claro que nós vamos ver em determinado momento da história que em algumas partes da Ibéria havia íberos, em outras partes haviam celtas. Eles não se confundiram, mas com o tempo, naturalmente, por relações de comércio, acabaram se confundindo. E se surgiu na fronteira entre as regiões de celtas e as regiões de íberos, os chamados celtíberos, que são uma amálgama entre esses. Com o tempo, esses celtíberos foram se espalhando por toda a Ibéria, de modo que esse é o grande povo formador da Espanha, os celtíberos. Também nós temos na Espanha daquela época, na Ibéria daquela época, colônias de Cartago, ou seja, colônias cartaginesas, né? Tanto que nós temos uma cidade espanhola chamada Cartagena, né? Cartagena é porque é uma colônia de cartagineses. Nós vamos ver o mapa mundi, nós vamos ver que o norte da África é muito próximo da Espanha. Nós atravessamos ali, entramos em Ceuta, ali no Marrocos, já estamos na Espanha. Um pedacinho de mar, já estamos na Espanha. E Cartago ficava ali. Cartago ficava naquele norte da África, no que vai ser a província do Império Romano chamada de África, justamente terra de Santo Agostinho, de São Cipriano, de grandes santos, uma igreja muito florescente. E é de Cartago que se vão partir esses cartagineses, que depois vão invadir Roma, vão ter guerras com Roma, né, as chamadas guerras púnicas.
Eles vão ter colônias nessa Ibéria também. Então, além de celtas, além de íberos, além de celtíberos, nós vamos ter cartagineses ali. Vamos ter gregos também. Os gregos, nós sabemos que na expansão marítima, não tanto de Esparta, mas principalmente de Atenas. Esparta era uma colônia, uma potência militar mais terrestre. Depois começa a criar uma armada para proteger os seus interesses na Guerra do Peloponeso. Mas principalmente Atenas, que é uma potência marítima, que herda dessas tradições marítimas de Creta, do Chipre, né, da talassocracia cretense. Atenas e outras colônias da Ática, da Grécia, ela vai estabelecer colônias na Itália, né, na Sicília, no sul da Itália, e depois ele vai se deslocar pelo mar Mediterrâneo até atingir a Ibéria. Então nós temos nessa região uma herança íbera, uma herança celta, uma herança celtíbera, uma herança cartaginesa e uma herança grega, né, por conta do comércio que tiveram com os celtas e os íberos. Né? Aliás, quando houve essas guerras púnicas, né, as guerras entre Cartago e Roma, muitas vezes Cartago enviava expedições via mar Mediterrâneo até a Itália, mas também cruzava o norte da África e entrava por dentro do continente europeu. Então a Ibéria estava no meio do conflito. Estava no meio do conflito. Né? Um conflito bélico de grandes proporções. Nós temos que ver a grande epopeia dos cartagineses atravessando elefantes para chegar em Roma. Um episódio das Guerras Púnicas que é de dimensões gigantescas, né? Hollywoodianas, poderíamos dizer assim. Com o final da Segunda Guerra Púnica, que se encerra no ano de 201 a.C., a Ibéria, que estava no centro de todos esses problemas, que Cartago passava por ali, Roma entende que para impedir novas invasões cartaginesas a Roma, impedir novos assédios cartagineses ao império que está sendo construído, eles ocupam a Ibéria. Roma ocupa a Ibéria para transformar aquele local onde viviam íberos, cartagineses também, gregos, celtíberos, celtas, se transforma, que é uma grande quantidade de terras, né, se transforma numa província romana. Né? Claro que Roma vai conquistar primeiro algumas cidades, depois vai se expandir, vai conquistar toda a Ibéria e vai transformar numa província sua e rebatiza esta Ibéria de Hispânia. Conforme as políticas de cada época, né, nós vamos ver que isso vai mudar conforme o imperador que está no poder, conforme o governante também, o tribuno que está governando a Ibéria. Essa Hispânia vai se dividir ou em 2 províncias ou em 3 províncias. Nós vemos que no ano 195 a.C. havia, por exemplo, a Hispânia Citerior e a Hispânia Ulterior. Já um pouco mais perto da vinda de Cristo, no ano de 27, o grande general romano Agripa, ele transforma a Hispânia Citerior em Hispânia Tarraconense, que aí vem a região de Tarracona, que existe na Espanha até hoje, e divide a Hispânia Ulterior em 2, a Hispânia Bética e a Lusitânia. Era ocupada por íberos, ocupada também por um povo chamado de Luso. Né? Os lusos, daí vem o nome de Portugal hoje. Eles tinham uma cultura diferente dos demais? Não tinha muita diferença ali, né? Era uma questão de nomenclatura da própria região. Mas esses lusos também eram um povo íbero, era um povo misturado com cartaginês também. No norte do que é a Lusitânia, que nós temos hoje a Galícia, né? Que é um pedaço da Espanha, um pedaço de Portugal também. Nós temos um povo que é plenamente celta, que são os galegos, que não fala português, não fala espanhol, fala o galego, que é outra língua, é uma outra língua que mescla um pouco de português e um pouco de espanhol, mas é outra língua, é um povo mais puro etnicamente, porque considera mais raízes celtas do que íberos, né? Mas claro que esta romanização da Espanha, da Lusitânia, ela vai ser gradual, como a romanização dos gauleses, né? Nós temos até as histórias do Asterix, nos conta que uma tribo apenas resistiu à dominação de César, né? As crianças aqui adoram Asterix, nós temos Asterix, desde pequeno eu gosto, eu coleciono.
Então, a romanização, como todas as províncias romanas, foi gradual. Uhum. Algumas não chegaram a ser totalmente romanizadas, como, por exemplo, a Bretanha. Não foi totalmente romanizada. Então, se tornou mais bárbara, continuou mais bárbara, não teve o aporte da grande civilização romana. E a Espanha foi gradual, né? Mas, mesmo sendo gradual, essa romanização ela teve uma forte influência. Basta ver que o latim vulgar foi falado lá, como foi falado na Gália, como foi falado em outros locais. Né? E ele foi falado lá, e deste latim vulgar é que surgiram inúmeros idiomas modernos, né, que nós falamos hoje que são neolatinos. Isso influência do quê? De Roma. Se Roma não tivesse ocupado, nós estaríamos falando línguas ibéricas puras ou línguas celtas puras. Nós estaríamos falando uma língua talvez muito semelhante ao irlandês. Talvez estivéssemos falando uma língua muito semelhante à língua dos galeses, não dos gauleses, que foram bem romanizados, transformou na França, então o francês é neolatino, mas dos galeses ali abaixo da Inglaterra, ali que é uma língua muito parecida com o irlandês, uma língua tipicamente celta. Talvez nós estivéssemos falando isso, ou uma língua grega, ou cartaginês. Mas nós, por conta da forte romanização, que foi gradual, mas tornou forte, nós hoje falamos português, falamos espanhol, né, que é castelhano por causa do Reino de Castela, ou galego, né, o catalão também, porque a Catalunha tem um idioma próprio, né, que é neo-romano, que é neolatino. Quem entende francês ou entende espanhol, entende bem o catalão. Ô, professor, entende as duas, entende além do catalão. E nessa época, então, tinha algum certo fervor, digamos assim, cultural, intelectual rolando na Península Ibérica, porque se tinham gregos, tinham romanos, tinham cartagineses, tinham altas civilizações, altas culturas juntas ali, né, se misturando. Nós vamos ver, essas culturas elas não vão se fundir, né? Elas não vão se fundir. O que vai amalgamar toda é o elemento romano. Deus quis se utilizar do Império Romano do Ocidente por conta da abertura que tinha o Império Romano em perceber aspectos positivos culturais e colocá-los dentro da sua sociedade de uma maneira muito harmônica e transmitir aos demais. Tanto é verdade que a religião de Roma nada mais é do que a transposição para o latim da religião grega. Né? O assunto aqui do almoço com as crianças foi isso aí. Nós estamos falando, eu falava o nome do deus grego e eles tinham que responder. Corresponder. Então, quem é Zeus? A Júpiter. Tá? Quando não sabia, dava uma dica de algum planeta, eles resolviam contar alguma história, estavam falando de mitologia. A religião é a mesma. Existia uma religião etrusca ali em Roma, que difere um pouco da religião grega, uma religião muito mais doméstica, mas o grosso da mitologia romana veio importado dos gregos. E Roma não tem problema nenhum com isso. Tanto que depois, mais para o fim de Roma, eles vão conseguir, inclusive, importar mitos egípcios ali. Né? E vão conseguir com isso tranquilamente. O problema de Roma não foi existir um Deus chamado Cristo. O problema que Roma viu é que esse Deus chamado Cristo é exclusivo. Então, se tem mais um para botar no panteão, beleza, bota ali junto com Osíris, junto com Vênus, tá tranquilo. Agora, um que diz que é o único Deus, bem, aí nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas. Roma tinha esta capacidade, de modo que quando foi convertida, utilizou isso justamente para a catolicidade da igreja. A catolicidade da igreja nada mais é do que reconhecer que a igreja ela não pertence a um povo. Quando nós vemos que a nossa igreja é romana, ela é romana porque ela está submissa ao bispo de Roma. Mas antes de ser romana, porque não é uma nota da igreja, a romanidade. São Pedro poderia ter morrido em outro lugar. Né? Morreu lá. Mas é nota essencial da igreja a catolicidade. A igreja é católica, ou seja, é universal. Ela é universal. Ela tem uma mensagem que é única, que não é adaptável no sentido de mudar a sua verdade, de mudar a sua doutrina, mas o modo de expressar essa doutrina pode mudar de acordo com as circunstâncias, pode mudar de acordo com a cultura. Nós temos os armênios ou os bizantinos, os russos, os sírios, os egípcios, cultuarem de maneira diferente, tendo uma forma de expressar a sua teologia de outra forma, os seus ícones são desenhados de outras formas também, mas a doutrina é a mesma. E isso, Deus quis servir muito do Império Romano por conta dessa capacidade que eles já tinham de levar a civilização, de levar aspectos
uma cultura superior, sim, de uma cultura superior. Isso soa mal aos ouvidos modernos, porque existem culturas superiores às outras, mas existia cultura superior. Roma levava aquedutos, engenheiros que faziam levar água para lugares onde não tinha água. As pessoas tinham cultura de tomar banho, de lavar os braços, lavar o saco, lavar a bunda, né? Não andar o dia inteiro fedendo. Né? Ter uma arte para a guerra, não é simplesmente pegar um tacape, um escudo, botar uma pele de urso, gritar e sair para cima do inimigo. Não, uma formação militar, com adestramento, com doutrina, com inteligência, com disciplina, com hierarquia. Isso vem de Roma. Medicina muito campos. Roma fez estradas, Roma abriu estradas, né? Estradas, vias que ligavam até a capital para que os exércitos deslocassem mais rapidamente, formas de cultura, de agricultura, formas de criação de gado, isso foi tudo levado. Né? Isso foi tudo levado para todos os locais e foi levado também para a Ibéria. O que não quer dizer que Roma, na Ibéria, não tenha aproveitado aspectos próprios da sua cultura, porque se ela simplesmente levasse esta romanidade, essa latinidade, sem respeitar as culturas locais, nós não teríamos diferença entre a França, Portugal, Espanha, a Itália, um pedaço da Alemanha, um pedaço da Bélgica, Inglaterra. Nós não teríamos diferença, ia ser tudo igual. Uhum. Por que não é tudo igual? Porque embora o grosso da civilização, o amor pelos livros, o amor pela filosofia, pelo direito, fosse romano e fosse levado a essas províncias, muito dos costumes locais, daquilo que é autóctone e daquilo que é positivo, e às vezes aquilo que não é tão positivo assim, era incentivado por Roma naqueles locais. Nós temos que ver também que, assim como outras províncias do Império Romano, a Espanha e a Lusitânia, elas também foram invadidas por tribos germânicas. Então, assim como a Gália, né, que já tinha uma população galo-romana, ou seja, uma mistura de gauleses celtas com romanos, sofreu a invasão dos burgúndios e principalmente dos francos, a ponto dos francos dominarem tudo, se transformar aquela Gália no Reino Franco e depois transformar a França. Nós também tivemos estas invasões na Inglaterra, por exemplo, né? Teve a invasão dos anglos e dos saxões. Depois teve a invasão de normandos, que aí, na verdade, eram vikings, não eram germanos, embora aparentados com eles. Né? Mas na Espanha, nós também tivemos invasão dos povos bárbaros germânicos. Como no norte da África também tivemos. Nós falamos do norte da África de Cartago, nós tivemos ali também, nós tivemos vândalos. Né? Nós tivemos ostrogodos ali, na Itália tivemos vândalos, tivemos lombardos, tivemos ostrogodos. E na Espanha nós tivemos dois povos, principalmente. Uma das vagas de godos, que não eram os ostrogodos, mas os visigodos. E nós tínhamos também os suevos, esses dois povos bárbaros germânicos, que aos poucos vão chegando dentro das fronteiras do Império, vão se amalgamando com o Império, até que eles fazem uma grande invasão, e aqueles reinos bárbaros, aquelas províncias romanas, cai Roma, não são mais províncias romanas, se transformam em reinos bárbaros. Temos que entender que os reis bárbaros, eles não eram reis de territórios, eles eram reis do seu povo. Então não interessa onde os visigodos estivessem, existia o rei daquelas pessoas, eles não eram reis sobre um território. O Estado visigodo era um território, era um Estado, uma comunidade política sem território. Né? Eles tinham um povo, uma população, como cigano, mais ou menos. Né? Mas no momento em que eles se fixaram, eles gostaram. Quando eles invadem o Império Romano, eles gostam, se fixam e não saem mais dali. E claro que, num primeiro momento, eles vão impor o seu direito visigótico, germânico, bárbaro. Não são católicos, são marianos, alguns deles são pagãos, outros são marianos. Tem um direito muito bruto, tem uma cultura muito bruta. Primeiro eles mantêm isso para eles mesmos, mas como caiu o Império Romano, caíram as províncias, eles se veem na obrigação, vamos falar dos visigodos especificamente, se veem na obrigação de ter que governar para as populações hispano-romanas. Num primeiro momento, quando eles chegam lá, o rei dos visigodos manda só nos visigodos. Ainda tem um governador romano mandando nas populações hispano-romanas. Mas quando esse governador das populações hispano-romanas já não tem mais a quem responder, porque não tem mais César, não tem mais o Império Romano, então
não há mais um governador hispano-romano, de modo que o reino visigótico acaba abarcando tudo. Mas o rei dos visigodos mantém ainda uma separação de culturas e mantém uma separação de direitos. Ele governa para todos, mas aplica leis germânicas para os visigodos e aplica as leis romanas para as populações hispano-romanas. Como ele não entende muito disso, ele chama aquele governador romano, aqueles governadores romanos, e estabelece dentro da sua corte de vocês agora são os ministros desses povos aí hispano-romanos e apliquem isso. Claro que com o tempo, né, principalmente porque na Espanha nós vamos ver questões sucessórias. Vejam depois, não vai dar tempo de falar nessa live, mas isso eu falo no meu curso de patrística, né, eu estou dando essa aula justamente essa semana ou na outra, sobre o grande rei Hermenegildo. O rei Hermenegildo, ele não era rei ainda, ele era um dos herdeiros do rei dos visigodos, e ele vai se estabelecer num local onde há muitos romanos ainda. Quando ele se estabelece nesse local onde há muitos romanos, ele fica muito amigo dos romanos, e naquela mesma época Justiniano, porque o Império Romano do Ocidente cai, mas o Império Romano do Oriente permanece, o Império Bizantino. Justiniano, que é santo, inclusive, São Justiniano, ele toma uma decisão. Vamos recuperar os territórios do Império Romano do Ocidente que caíram nas mãos dos bárbaros. Então ele lança expedições desde Constantinopla para recuperar, inclusive reconquistar Roma. Ele quer conquistar Ravenna, ele quer conquistar Roma. Ravenna já é dele, cai depois, né? Mas ele quer reconquistar Roma, ele quer reconquistar Mediolanum, que é Milão. Ele quer conquistar o norte da África, quer conquistar a Gália. Ele quer conquistar todo mundo para Roma e reerguer o Império Romano do Ocidente. Ele é o imperador do Oriente, que é o único que tem. E ele entra também na Espanha. E lá ele recupera alguns locais. E o governador romano-bizantino ganha uma profunda amizade com o rei, com o Hermenegildo. E Hermenegildo, que era casado com uma princesa franca, né, os francos eram germanos que já eram católicos, invadem a Gália. Por conta disso, é amizade com o bispo local, em São Leandro, ele acaba se tornando católico. E aí o pai dele o persegue, diz, ele é católico, é casado com uma franca, católica, é amigo do bispo, católico, e está muito próximo dos bizantinos, são católicos, ele vai dar isso aqui para o Império Bizantino ou ele vai ganhar apoio dos bizantinos para tomar isso de mim. E o pai dele o pai de Hermenegildo, né, de Santo Hermenegildo. Ele acaba, que é Leovigildo, né? Ele acaba entrando em guerra contra o próprio filho. Aí prende o bispo, quer matar o filho, aquela história toda. Mas claro que com o tempo o Hermenegildo chega até o trono, depois os visigodos são depois, todos eles se convertem da heresia ariana para o catolicismo, e isso vai favorecer uma mistura maior entre os elementos hispano-romanos e os visigodos, que é um processo gradual também. Só que esse processo gradual, ele não chega a todos os lugares. E ele realmente não chega a todos os lugares, de modo que há um tempo em que há visigodos de um lado e hispano-romanos de outros, mas todo mundo é católico. Só que esta fusão, ela é cortada por um novo evento. Agora não é mais invasão cartaginesa, agora não é mais invasão romana, agora não é mais invasão visigótica, agora não é mais uma tentativa de reconquista romano-bizantina, mas sim a invasão dos muçulmanos. A invasão dos muçulmanos, a invasão dos mouros, que entram com apoio dos judeus na Espanha, ganham as batalhas, ganha a Batalha de Guadalete, e um dos heróis da Batalha de Guadalete, ele sobrevive, é Dom Pelágio, e ele se refugia nas Astúrias, e lá ele organiza uma resistência de visigodos e de hispano-romanos, e que naquela altura eles vão ter que se unir, porque eles têm que enfrentar o inimigo. E aí é desta união para enfrentar o inimigo mouro, numa guerra que vai durar 800 anos e que se chamou de Reconquista, é que se vai forjar a verdadeira mentalidade espanhola, portuguesa. Ali sim vai se formar uma mentalidade única, pegando todos aqueles elementos anteriores e vai se transformar numa nacionalidade. Eles vão ver, eles precisam se unir contra um inimigo. E esta união contra o inimigo vai unir
romano, o visigodo, o hispano antigo, e eles vão se tornar um povo. Lá mais próximo do litoral do Oceano Atlântico, Portugal, que é o primeiro território a se ver livre dos muçulmanos. Se ergue num condado, o condado portucalense, depois se torna um reino, depois os vários reinos da Espanha vão sendo criados conforme eles vão conquistando territórios aos muçulmanos, nesta guerra que durou 800 anos. Então, o reino de Aragão. Hoje nós temos a Espanha uma coisa só, mas antes eram reinos diferentes. O reino de Leão, o reino de Castela, reino de Aragão. E esses reinos, eles vão, o reino das Astúrias, e a partir da primeira batalha que os espanhóis, liderados pelo Dom Pelágio, sobrevivente da Batalha de Guadalete, vai começar essa processo de conquista, numa batalha chamada de Batalha de Covadonga. A Batalha de Covadonga é o nascedouro da nacionalidade castelhana, nacionalidade espanhola. Como Guararapes, a Batalha de Guararapes aqui, que uniu o elemento português, o elemento negro e o elemento índio, numa só tropa para expulsar o holandês calvinista, é o nascedouro da nacionalidade brasileira, formada por negro, por índio e por português, e a formação do exército também, né? A formação do nosso exército brasileiro. A Batalha de Guararapes é o dia do exército, o dia do nascimento do exército. A Batalha de Covadonga é a mesma coisa para o espanhol. Que a partir dali eles começam um sentimento, nós não somos mais um reino bárbaro visigodo, que já era católico, antes tinha até concílios regionais importantíssimos. Né? Pela primeira vez onde se cantou o credo de Nicéia com a cláusula filioque, ou seja, que procede do pai, foi em Toledo, né? No reino visigodo. Então tinha uma grande cultura, né? O primeiro criador de uma enciclopédia foi um santo espanhol, o Santo Isidoro de Sevilha. Ele fez uma enciclopédia reunindo todos os assuntos, todos os temas conhecidos na época. Ele não dos padres da igreja. Enfim, né, quando há esta fundação dessa nacionalidade espanhola, esse entendimento de que eles são uma coisa só, com toda a herança anterior, eles começam a vencer as guerras, e isso vai culminar nos anos 1400, com uma grande soberana, que o Papa já autorizou que volte o seu processo de beatificação, do qual eu sou muito devoto, que algumas pessoas pintam ela muito feia, né? Algumas É verdade, os caras, né? pintam ela muito bonita, e de fato ela era muito bonita. E quem vê a série da TV espanhola, a atriz é lindíssima, né? Lindíssima. E de mulher bonita eu entendo que eu sou casado com uma mulher lindíssima também, que é a Aline. E a atriz que faz é a Michelle Jenner, que faz a Isabel a Católica. Isabel a Católica. Vai ser beatificada. Professor, antes do senhor entrar nela, que é um divisor de águas, é uma baita personalidade, eu queria recomendar para o pessoal aqui, tem uma pergunta, algum livro que encontra esses dados, tem a série Brasil, a Última Cruzada, que o professor Rafael, ele é um dos palestrantes do pessoal da tradução, e lá tem isso um pouco mais aprofundado, né? Mas depois, e para quem assina o Brasil Paralelo, porque tem um material gratuito, né, que é o Última Cruzada, mas para quem compra o Brasil Paralelo, assina, se torna membro, aí vai ter acesso à minha palestra completa. Porque no Brasil Última Cruzada tem trechos da entrevista. Eles vieram aqui em casa, me gravaram, né, tomamos um chimarrão, tudo, vieram para cá. Né. Eles têm trechos da palestra, como tem trechos, mas para minha palestra completa, aí tem que comprar. Muito bom. E no meu curso, eu tenho um curso só sobre Isabel a Católica. É verdade, verdade. E tem um outro curso sobre as guerras católicas, em que uma das aulas é sobre a Reconquista. E eu conto detalhes de como foi essa Reconquista. Se vocês querem comprar esses dois cursos, Isabel a Católica e Guerras Católicas, vocês vão na minha bio, né? Tá ali, depois que terminar aqui a live, vão na minha bio, vão clicar no link, tá ali, vai ter um Linktree, vão clicar ali, e ali vai ter os meus vários cursos, e tem inclusive esses dois cursos, Isabel a Católica e Guerras Católicas. Recomendo, sou aluno de um deles, recomendo. Perfeito. E também, quem quiser conhecer mais dessa cultura ibérica, eu recomendo muito a iniciativa Condor, um canal no YouTube, que lá você vai encontrar músicas dessa época mesmo, e músicas belíssimas, assim, você vai entrar naquela coisa, né? É muito, muito legal. Queria mandar um abraço pro Thiago também, que tá vendo a live. Excelente.
Então, pessoal, quem é Isabel a Católica? Né? Isabel a Católica é a rainha de, de Leão e Castela, se casa com Fernando de Aragão, e aí eles fundem as coroas e a Espanha se torna uma só, exceto um pedacinho, que é Granada, porque eles já tinham expulsado os mouros de todos os lugares, né, os muçulmanos de todos os lugares, apenas que o irmão de Isabel, Henrique, que era um sem vergonha, amigo dos judeus, dos muçulmanos, amigo de todo mundo, não estava nem aí para a fé, ele deixou os muçulmanos morando em Granada e fazendo o que queria. Só que dali eles começaram a conspirar para conquistar mais territórios. Não ficaram quietos. É uma religião expansiva. É uma cultura expansiva. Então Isabel resolveu acabar com isso. Cavalgou. Quer dizer, então a história de que Idade Média as mulheres eram umas pobres coitadas, semi-analfabetas, que não sabiam fazer nada, é mentira. Isabel cavalgou, foi lá comandar a batalha, e ela não era uma grosseirona, não era uma mulher bonita, elegante, uma mulher extremamente amorosa com seu marido, extremamente amorosa com seus filhos, culta, ela sabia teologia, estudava teologia, sabia direito, sabia latim, sabia grego, sabia filosofia, dominava filosofia, ela rezava de manhã, de tarde, de noite, rezava o breviário, rezava outras orações, assistia a missa diariamente, conhecia história grega, conhecia filosofia, conhecia direito canônico, conhecia direito civil, uma mulher extremamente culta, mas ao mesmo tempo extremamente prendada, fazia bordados, costurava, andava a cavalo, selava o seu próprio cavalo, sabia lutar com espada, né? Acalmou o seu marido, Fernando de Castela, que era um mulherengo, tinha filho fora do casamento. Como é que ele deixa de ser mulherengo e se apaixonar por essa mulher? É porque, óbvio, que ela tinha qualidades também sexuais, o que não é nenhum problema, ela era mulher dele. Que bom que tinha, que bom, isso é normal. Parece puritanismo. Ai, falando de sexo. Foi Deus que fez, meus filhos. Não, foi Deus que fez. Eu não tenho 5 filhos porque eles caíram do céu, vieram da segunda. E é bom, tem que ser bom. E tem que ser bom. Entre marido e mulher, não vamos fazer putaria por aí. Mas o fato é que tem excelentes qualidades, inclusive isso. Né, de ser uma extremamente amorosa esposa, devotada. Grau, né? Devotada para o Fernando. E ela foi até Granada. E lá eles renderam o emir Bobadil, né? E o emir se rendeu. E eles foram extremamente respeitosos com o emir, né? Granada era um emirado. Extremamente respeitosos com ele. Não humilharam. E num acampamento que se fez para fazer o cerco de Granada, um acampamento que durou um bom tempo, né? O cerco foi para que a cidade se rendesse. Tamanha era a fé de Isabel, e como ela mandava celebrar missas nesse acampamento militar, não tolerava prostituição, não tolerava... O nome do acampamento virou uma cidade, uma cidadela, e eles deram o nome de Santa Fé. Né? Santa Fé. E neste acampamento de Santa Fé se apresentou, e nós já vamos caminhando para o final da live, né? E eu sei que tem que encerrar para poder salvar. Infelizmente. Infelizmente, né? Não vamos entrar em detalhes do Brasil, mas é porque você tem que entender o que é a Ibéria, a partir daí vocês vão entender o que é o Brasil. Né? Claro. Mas se apresenta um navegador genovês, portanto italiano, se apresenta para Isabel e ele diz que ele tem um caminho para chegar às Índias que é fenomenal. Né? Que é mais rápido, que ele vai fazer e vai isso glorificar a Espanha. Esse navegador genovês que quer descobrir o caminho para as Índias se chama Cristóvão Colombo. E ele tenta uma vez, não consegue, tenta outra, mas Isabel começa a gostar das ideias dele até que ela patrocina a sua viagem. Ela patrocina a sua viagem e Colombo, ele não descobre um caminho para as Índias, mas ele descobre um continente. Uhum. Ele descobre a América e ele conquista a América para Isabel. E Isabel e Fernando mandam missionários, mandam conquistadores, e toda a epopeia de conquista da América Hispânica, quanto de conquista também por Portugal, da América Portuguesa, é uma epopeia não apenas de conquista política, mas de fé. Hernán Cortés, ele era profundamente católico. Ele não quis, vamos acabar com os astecas. Não, vamos salvar os índios que são oprimidos pelos astecas. Francisco Pizarro, contra os incas, também a mesma coisa. Todos eles eram movidos
com muita fé. Podem ter feito erros, mas eram homens de sua época. E como homens de sua época, tinham os erros de sua época, como nós temos os erros da nossa. Mas eles tinham profundas virtudes e sabiam que estavam empreendendo uma conquista espiritual para a civilização ocidental, para a cristandade, para a igreja, para Cristo. Tanto que, na época de Isabel, o resto da Europa já estava a ser largando as suas raízes profundamente católicas. Já não era mais Idade Média na Europa. Era Renascença. Eram exterioridades cristãs. Tinha boas catedrais, tinha boas igrejas, tinha muitos católicos, claro que tinha. Mas a cultura, o ar que se respirava já não era mais um ar tão católico pelos anos 1400. Já era o ar da Renascença, já era um ar moderno. Os grandes intelectuais não eram católicos, existiam grandes santos, existiam grandes católicos, mas já não era aquela coisa que era a Idade Média antes, né? Então já não existia mais o regime de cristandade. Os estados já tinham mais inimizades entre si, já não se viam como pertencentes a uma mesma cristandade. Começaram, em vez de lutar contra muçulmanos na Terra Santa, começaram a brigar entre si. Inglaterra com a França, com a Alemanha, com a Itália, começaram a brigar entre si. Já não tinha mais essa cristianitas. De modo que esses valores de cristianitas, ou seja, de cristandade, de estado de cristandade, e cristandade não é religião, religião é cristianismo, cristandade significa cultura, significa sociedade, significa política, submissa a Cristo. Esta cristandade não existia mais na Europa, mas existia na Espanha e Portugal. De modo que nós podemos chamar a cristandade, que não existia mais no resto da Europa, era Christianitas Maior, já não existia mais. Nós temos, conforme Elias de Terrada nos chama, uma Christianitas Minor na Espanha e em Portugal. E essa Christianitas Minor vai sobreviver na América hispânica, portuguesa e hispânica, quando as cortes liberais assumem em Portugal e na Espanha. E o processo de independência da América Hispânica não é um processo de independência apenas liberal e maçônico, não. Há muitos elementos conservadores que querem independência, Legal. justamente em que Madrid está dominada por liberais maçons. Então eles dizem, a Espanha lá da Europa não é mais Espanha, é liberal, é maçônica, é iluminista. Não é nem mais Christianitas Minor. Caiu a Christianitas Maior, caiu a Christianitas Minor. Nós vamos preservar aqui no México, por exemplo, a verdadeira Espanha. E vamos trazer um príncipe para cá. Eles declaram a independência do México. Eu conto isso no meu livro, São José Luís Sanches del Rio, Mártir Cristeiro. Vocês podem adquirir também na bio, das edições Cristo Rei. E eles proclamam a independência porque eles querem preservar na América Espanhola, se já caiu a Christianitas Maior, está caindo a Christianitas Minor, pelo menos na América Hispânica, preservar a Christianitas Mínima. Então, não é mais a minor, é a mínima, Christianitas Minor. A cristandade minúscula. E é essa cristandade minúscula que nós temos na nossa América do Sul, Central e no México. E na Califórnia, no Texas, que são colônias espanholas também, hoje parte dos Estados Unidos. Esta é a nossa missão, preservar todo este legado. Preservar todo este legado. Hispânico, luso, ibérico, romano e profundamente católico. Nossa, sensacional, professor, sensacional. Obrigado. Você vê que é uma coisa bem providencial, né? Impressionante. Nessa época estava tendo essa queda na Europa, surge a América, né? E milhões de novas almas para Nosso Senhor, santos, né? Como São Juan. E a Europa está se tornando em protestante. Nós estamos perdendo almas na Europa e estamos ganhando na América. É, exato. Eu vi um post muito interessante uma vez que fala, na Europa, milhões de almas foram perdidas pelo protestantismo, mas ao mesmo tempo Deus é tão bom que 9 milhões, mais do que lá na Europa, vieram através do manto de Guadalupe, né? Perfeito, perfeito. Nossa, e como os romanos, como os visigodos, também trouxeram esta vontade de trazer a sua cultura que era superior, mas sem deixar de levar em conta os aspectos étnicos locais. Nós vemos esse colorido local indígena em vários locais do Brasil, na Espanha, no Peru, na Argentina, nos Andes, no México. Esse colorido local não é uma importação europeia etnocêntrica apenas, né? É um casamento crioulo muito, muito rico, muito frutífero.
bem semelhante aos romanos, o senhor explicou mais cedo, né? Exatamente. Vai se continuando, né? Porque a herança é a mesma. Foi preservado o catolicismo, né, a base, mas é bonito de se ver, né, os elementos positivos ali, né? Eu esqueci, o senhor vai saber o jesuíta que fez a gramática do Tupi, o, o padre Não. jesuíta, o padre jesuíta que fez a gramática do Tupi-Guarani. O Padre Vieira falou muito disso, e o São José de Anchieta também, né? Eles falavam tupi, inclusive. E os jesuítas que vieram para o Rio Grande do Sul, eles ensinaram, eles ensinaram a fé católica em Guarani para os guaranis aqui, né? O Guarani e o tupi são muito próximos, mas são troncos linguísticos, é o mesmo tronco linguístico, mas são línguas diferentes e povos diferentes. Os nossos guaranis é que foram evangelizados pelos jesuítas também em Guarani. Eles cantavam hinos gregorianos em Guarani ao som da harpa e do violino, aqui nas reduções jesuíticas, no Rio Grande do Sul. Né? Que tem ainda, as ruínas existem até hoje. Existem até hoje no Rio Grande do Sul, essas ruínas das missões. Nossa. Lindíssimo. E nas cidades, por exemplo, aqui no interior de Minas Gerais, o Álvaro, um dos membros aqui do Instituto, ele até passou a anotação muito interessante mesmo, a arquitetura, né? Você vê as igrejas no centro das cidades, né, como era nos povos ibéricos e até com uma arquitetura semelhante, né? Sim, relógio de sol, praça de armas, a igreja central. Isso é muito espanhol, muito espanhol. Então a gente vê, tipo, essa é a base, então, nossa, né? Interessantíssimo, muito, muito, muito bom, professor. Isso é aula sensacional aqui. Obrigadão, Deus lhe pague. Obrigado. Tá certo, muito obrigado. Eu agradeço a honra, agradeço a alegria e a paciência de vocês terem estado comigo aqui. Que isso, a honra é toda nossa. Cursos agora. Oi? Compre meus cursos e meus livros agora. Isso. Eu garanto, são muito, muito bons. Professor, brigadão. Então, boa noite, fica com Deus, Deus lhe pague. Quem sabe uma próxima vez o senhor possa adentrar mais aqui com a gente nessa parte do Brasil. Vamos marcar um repeteco. Vamos sim, se Deus quiser. Então tá. Grande abraço para os amigos. Até mais. Então, pessoal, foi isso. Vamos rezar pelo professor, pela família dele. Agradecer muito isso. E se engajar, né? Cada um faça a sua parte da sua vocação, se engaje nisso. Vamos recuperar essa cultura belíssima que, infelizmente, está sendo destruída, né? A gente vê a grandeza do que a gente pode ter e pode viver, né? Então, professor, vamos fazer uma breve oração pelo Senhor, pela sua vida, pela vocação, pelo nosso instituto e pelo retorno da cristandade, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De todos os santos mártires, os santos evangelizadores que fizeram tudo isso possível, intercedam por nós, que a Virgem Santíssima interceda por nós possamos, cada um, de acordo com suas capacidades e funções, servir ao Senhor e retomar essa grandeza na terra, que possa fazer com que nós sejamos verdadeiramente felizes somente na próxima vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, professor. Bom descanso. Até mais. Boa noite, obrigado. Até mais. Fique com Deus. Amém, senhor também.